E que gostoso poder no reencontro compartilhar uma passagem das Sagradas Escrituras. Falar da palavra de Deus, que é o nosso prazer, é a nossa alegria, é a nossa motivação de vida ministerial. Convido os irmãos para a leitura do texto no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, no capítulo 17, Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 até o 7. Êxodo 17, de 1 a 7. Mesmo sentados, peço que acompanhem com atenção a leitura que vou fazer. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A palavra de Deus é bendita por si só. Que o Senhor se digne a nos abençoar agora na meditação desta palavra. Amém. Algumas semanas atrás eu preguei neste texto, quando participei de uma noite missionária, de um culto missionário. E logo no domingo seguinte preguei sobre este texto na igreja onde pastoreio. E este texto me é muito significativo. Tocou muito ao meu coração e continua tocando nele. Porque a colocação feita na última parte do versículo 7 me faz refletir, e quero que me faça refletir todos os dias. Está o Senhor no meio de nós ou não? Às vezes temos a sensação de que Deus não está no meio de nós. Já faz outros 5 anos que estamos de volta ao Brasil. E aqueles que acompanham as notícias do Brasil, acompanham toda a crise que o país atravessa. Injustiça, corrupção, crise moral, crise ética.
A crise econômica talvez seja a menor delas. Mas aquilo que envolve os relacionamentos é que traz muito desânimo ao nosso coração, fazendo-nos envergonhar das pessoas e das coisas. E nos faz perguntar, está Deus no meio do nosso povo ou não? Mas eu acredito que a situação do país, do meu país e do país de alguns aqui, não seja diferente da situação do país de outros aqui representados. O que ouvimos falar do mundo é só isso. E isso traz vergonha. Isso incomoda o nosso coração. A gente conversa com as pessoas num nível mais particular, mais próximo, mais íntimo. E a gente percebe que as pessoas, desculpem a palavra baixa, perderam a vergonha. Pelo que fazem, pelo que falam e por quem são. E isso afeta as nossas comunidades, as nossas igrejas. E então, a pergunta persiste. Está Deus no meio de nós ou não? Esse texto coloca na cronologia o tempo de alguns dias depois que o povo cruzou o Mar Vermelho. Israel foi escravo no Egito. E é impressionante como a escravidão, apesar de dura e cruel, proporcionou uma situação de comodismo no povo, que por um lado queria sair do Egito, mas por outro lado parecia que tudo no Egito estava tão bom. Até que a opressão chegou. Até que os israelitas passaram a ser duramente tratados pelos egípcios. E o clamor deles chegou até os céus. Deus, que já estava trabalhando com Moisés, o seu chamado, o seu escolhido, então ordenou que Moisés tirasse o povo do Egito. E disse reiteradas vezes que o trabalho de libertação não seria fácil. Israel só sairia do Egito por um ato milagroso, poderoso, grandioso do próprio Deus. Só pelas mãos de Deus Israel sairia do Egito. E pelas mãos de Deus, nas manifestações de grandes sinais e poder, Israel saiu de lá, cruzou o Mar Vermelho. Mas o que aconteceu do outro lado? 3 dias depois deste grande milagre de Deus, estava Israel murmurando e contendendo com o Senhor, porque não tinha água para beber. As águas que haviam eram amargas. Algo impossível de ser tomado. Deus operou um milagre.
e deu água para que o povo bebesse. Pouco tempo depois, lá estava de novo Israel murmurando contra Deus, agora por falta de pão. Não tinha pão para comer. E se lembrava com saudades dos tempos do Egito, onde tinha comida, apesar da escravidão, mas tinha comida até com relativa fartura. O povo murmurou. Moisés e Arão passaram aperto, clamaram ao Senhor. E então Deus realizou outro milagre. Deu o maná. Fez chover pão do céu. E enviou codornizes, carne para o povo comer. E o povo se alimentou. Quanto pôde, quanto conseguiu. E diariamente, Deus repetia o milagre, dando pão do céu para o povo comer. O povo continuou sua caminhada em direção à terra para a qual Deus estava levando, na direção do Sinai. E agora chegando ali a partir do deserto de Sim, eles acamparam-se num lugar chamado Refidim. E não havia ali água para o povo beber. E o que aconteceu? Mais uma vez o povo contendeu com o Senhor. Mais uma vez o povo murmurou contra Deus. Será que já não haviam aprendido que quando Deus está presente no meio do seu povo, não lhe falta nada? Mas parece que essa lição não havia ainda penetrado na mente e no coração dos israelitas, porquanto continuavam reclamando, murmurando, contendendo. Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Destas expressões no versículo 2, nós colocamos uma situação e apresentamos 3 razões para esta situação. O que acontece quando temos a sensação de que Deus não está no meio de nós? O que acontece quando temos a sensação de que Deus não está no meio de nós? A primeira coisa que esse versículo 2 nos diz é que perdemos a sensibilidade. Dá-nos água para beber. Era a reclamação do povo. Era a murmuração dos israelitas. Que bom que alguém viu a minha reclamação por água para beber. Esse é o papel da esposa. Conhece as necessidades do marido. Dá-nos água para beber. O povo havia perdido a sensibilidade. Deus já havia operado grandes sinais e maravilhas. E o povo continuava reclamando com Deus. E o povo continuava se queixando de Deus. E o povo continuava pedindo a Deus. Será que não haviam entendido ainda que quando Deus está presente, as necessidades deles, todas são supridas? Quando nós temos a sensação de que Deus não está presente na nossa vida, as queixas são comuns.
Nós não agradecemos a Deus, nós não louvamos a Deus, nós não adoramos a Deus, tanto quanto reclamamos com Deus. Senhor, eu não tenho isto, Senhor, eu não tenho aquilo, Senhor, eu não tenho aquilo outro, me dá aquilo, me dá, eu preciso, quero. Ou será que isso só acontece comigo? Perdemos a sensibilidade, a percepção, perdemos a clara ideia e convicção de que Deus está conosco. Portanto, não há razão para reclamarmos. O nosso Deus é aquele que trabalha por nós enquanto dormimos. O nosso Deus é aquele que conhece as nossas mais íntimas e sérias necessidades, antes mesmo de expressá-las em palavras. Ele conhece todas elas. Será que Ele não é poderoso para supri-las? Sabemos que Deus é poderoso para isso, mas quando nos desligamos, ainda que por um pouco da comunhão com Ele, então passamos a reclamar. Uma outra coisa que acontece quando temos a sensação de que Deus não está no meio de nós, além da perda da sensibilidade, perdemos também a sensatez, o bom senso, a sabedoria. Passamos a reclamar com as pessoas, passamos a contender com os nossos irmãos, com os nossos líderes. Eles passaram a contender com Moisés e com Arão. Moisés, dá-nos água para beber. Às vezes fico tentando me colocar por um pouco, até onde me é possível, no lugar de Moisés. Como foi difícil para ele ouvir as reclamações do povo. Moisés era tão humano quanto qualquer um deles. Com certeza, pastor Éder, eu como pastor e outros pastores, outros líderes da igreja, sentimos isso na pele. Aqueles que mais reclamam são os que já perderam a sensibilidade de que Deus está no meio deles. A contenda com Moisés, dá-nos água. Será que Moisés, por si só, era capaz de dar água para o povo? A sede era tão real para os israelitas quanto era para Moisés, quanto era para Arão, seu irmão. Mas Moisés e Arão, em comunhão com Deus, não estavam reclamando com o Senhor. Estavam reclamando, todos eles, contra seus líderes. Dá-nos água para beber. Nós precisamos aprender que somos um corpo. Somos a família de Deus, o corpo de Cristo. A nossa luta não é uns contra os outros. É contra os poderes espirituais que lutam contra o reino de Deus. O apóstolo Paulo fez severa advertência quando escreveu aos Gálatas. Vejam com que vocês não devorem uns aos outros. Enquanto lutamos entre nós, nós perdemos forças e o inimigo avança. O povo contendeu com Moisés e Moisés sentiu isso na pele. Por que contendeis comigo?
Um pouquinho mais adiante, quando Moisés ergue seu clamor ao Senhor, ele abre todo o seu coração e diz para Deus: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Era difícil a situação de Moisés. Era temerosa, perigosa, porquanto crescia mais e mais o clamor dessa multidão impaciente e que havia se distanciado do Senhor. Quando temos a sensação de que Deus não está no meio de nós, igualmente perdemos a sensatez. Sabemos que Deus está, mas achamos que Ele não está. E por que achamos que Deus não está no meio de nós? Porque na nossa visão nos falta coisas. Nos falta o que beber, nos falta o que comer, nos falta o que vestir, nos falta onde morar, nos falta emprego, nos falta isso, aquilo outro, e vamos enumerando uma porção de coisas que nos faltam. E esquecemos que o Senhor disse, na sua palavra, no conhecidíssimo Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nada nos faltará. Terceira coisa. Quando temos a sensação de que Deus não está no meio de nós, além de perdermos a sensibilidade e a sensatez, perdemos a reverência. Moisés disse: por que tentais ao Senhor? Às vezes não fazemos ideia. Mas as nossas lutas uns contra os outros são provocações ao nosso Deus. Porque tentais ao Senhor. As nossas reclamações, antes de serem contra os nossos irmãos e os nossos líderes, são contra o nosso Deus. Lembram quando Israel pediu a Samuel um rei? Israel via todos os povos, todas as nações vizinhas se curvando diante de um rei. Achava bonito, queria ter também um rei. E Samuel ficou muito triste com esse pedido. Muito triste, muito abatido. Porque na mente de Samuel, no coração de Samuel, o Senhor era o rei daquela nação. E ele se dirigiu ao Senhor com esse pedido do povo. E Deus disse, vou colocar as minhas palavras no texto. Deus disse: calma, Samuel. Sossega. A reclamação do povo não é contra você. Eles não estão te rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles estão me deixando, eles não estão te deixando. Foi assim que Israel teve um rei para si. Quando rejeitou o domínio e o senhorio de Deus. As nossas queixas, antes de serem contra os outros, são contra Deus. E são provocações. E são tentações. E quem somos nós para tentarmos e provocarmos a Deus? Quem achamos que somos para nos pôr em pé diante do Altíssimo e botar o dedo na direção do Senhor para nos queixarmos de Deus quanto àquelas coisas que nos faltam? Deus quer que abramos o coração para pedir o que temos necessidade. Deus dá liberdade para isto. Mas uma coisa é pedir, outra coisa é tentar.
Podemos pedir, mas com confiança, com humildade, em sujeição a Ele. Não tentar a Deus. Não ordenar a Deus para que faça alguma coisa. Quem somos nós para dizer isso para Deus? Eu ordeno que o Senhor faça isso. Não cabe à criatura se dirigir ao Criador nestes termos. Não cabe ao filho se dirigir ao pai nesses termos. Não cabe ao servo se dirigir ao Senhor nesses termos. Não cabe a nós nos dirigirmos ao nosso Deus nesses termos. Não podemos tentar a Deus com nossas reclamações. Podemos apresentá-las ao Senhor com toda humildade, com toda a súplica e dizer para Deus, é isso que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, me dá. Se o Senhor não quiser, me faça entender isto. Quando temos a sensação de que Deus não está no meio de nós, perdemos a reverência para com o Altíssimo. E por fim, o que fazer para resgatar a percepção de que Deus está no meio de nós? O que fazer para mudar esse quadro todo? O povo reclamou com Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Moisés clamou ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. 3 outras coisas aprendemos aqui. O que fazer para resgatar a percepção de que Deus está no meio de nós? Primeira delas, precisamos sair do ambiente de incredulidade. Sair do ambiente de incredulidade. O que significa isso? Sair do ambiente de incredulidade significa deixar o lugar onde estamos, deixar a família, deixar o mundo. Certa vez Jesus fez essa colocação. Se para ser santo e se para fazer a vontade de Deus, nós precisamos tomar uma atitude. A atitude não é deixar este mundo. A atitude é deixar de fazer o que está errado. Sair do ambiente onde o erro persiste. Ambiente de incredulidade. Deus disse para Moisés, passa adiante do povo. Aquele ambiente era um ambiente que trazia dano espiritual, emocional ao povo de Israel, ao próprio Moisés. Nos lembramos do salmista, no Salmo 1, quando ele faz aquela comparação entre o justo e o ímpio. E ele fala para o justo, que aquele que é justo, ele não faz o quê? Não anda na roda dos escarnecedores. O que mais que ele fala ali? Alguém pode pegar o texto do Salmo 1 para que não me ajude a falar bobagem? Salmo 1. Faz o quê? Pode ler em espanhol. Não anda no conselho dos ímpios? Não? Se detém no caminho dos pecadores?
E nem se assenta na roda dos escarnecedores. É desse modo que Deus está falando para Moisés. Não ande no caminho desses ímpios que só contendem. Não se assentem na roda com eles para contender também. Não faça o que eles estão fazendo. Sai desse ambiente, passa adiante, dá um passo adiante, seja diferente. Vai adiante, como aquele que quer fazer a vontade do Senhor. Não importa se os outros continuarem no caminho errado, vai você e faz o que é certo. Passa adiante. Outra coisa. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Ou seja, junte-se a pessoas maduras. Os anciãos eram pessoas maduras. Eram pessoas experientes. Eram também líderes do povo de Israel. Mas nem todos eram fiéis e leais ao Senhor. Deus disse para Moisés: toma aqueles que querem ser diferentes como você quer ser. Alguns deles, toma estes que querem ser diferentes. Estes que reconhecem que Deus está no meio de nós. E passa adiante. Vai com eles. Nesse mundo de tanta podridão, de tanta sujeira, de tanta vergonha, estão presentes filhos de Deus. Servos do Senhor que querem fazer a sua vontade. Nós não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Há outros que também estão lutando, estão se esforçando. Estão passando adiante, estão se comprometendo com o Senhor, estão levando Deus a sério e a vida de santidade a sério. Junte-se a esses que estão levando Deus a sério, para que você caminhe com eles. Sai do meio daqueles que não querem nada com Deus. Outra coisa que Deus disse para Moisés: e leva contigo em mão o bordão com que feriste o Egito, o rio. Leva contigo o bordão. Isso nos reporta aquele primeiro momento quando Deus chamou a Moisés e ele começou a apresentar várias desculpas para não atender o chamado de Deus. Até que Deus disse: Moisés, o que é que você tem na mão? Aqui está o meu bordão. Pois é com este bordão que eu vou te usar. O que poderia ser o bordão? Dentre os muitos símbolos, figuras, significados, sentidos, uma coisa deve estar presente em todos os sentidos que as pessoas dão ao bordão: a fé. Moisés, com aquele bordão, fez sinais diante de Faraó e diante dos seus oficiais. E eles viram o poder de Deus. Com aquele bordão, quando ergueu, as águas do rio se abriram, do Mar Vermelho. Com aquele bordão, ele feriu a rocha e saiu água. Naquele lugar onde foi chamado Mara. Moisés toma o bordão em mãos. É com a fé que Deus nos usa para mudar todo esse quadro de pessimismo, todo esse quadro de podridão e vergonha ao qual estamos inseridos no meio dele. É com a fé. A palavra de Deus usa a fé para mostrar que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé e não tem outra maneira de viver. É pela fé que conhecemos
as coisas que Deus criou. O mundo foi criado pela palavra de Deus e nós cremos por causa da fé. Esses olhos podem não ver, mas nós cremos que quando Deus está presente, não há falta de água, nem de pão, nem de nada, porque Ele supre todas as coisas. Toma o bordão, toma a fé, que é dom de Deus, que é presente de Deus, porque é pela fé que esse quadro todo vai ser mudado. Concluindo, Deus está no meio de nós. Tenhamos esta sensação ou não. Deus está no meio de nós. A verdade de Deus nem sempre é compreendida por sensação. Há e haverá muitos momentos na nossa vida que vamos nos sentir sozinhos. Que vamos pensar que Deus não está conosco. Que Deus se retirou de nós. Que Deus se ausentou. Mas a revelação da palavra não é crida por sensação, mas pela fé. Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o nosso Deus é fiel e poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Ele está conosco. Mesmo que não sintamos, mas Ele está conosco. Agora disse Deus para Moisés: você já passou adiante do povo? Já tomou contigo alguns dos anciãos de Israel? O bordão já está nas suas mãos? Agora vai. Agora sai e vai. Deixa esse clima, deixa este momento e vai e faça a minha vontade. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Veja que mais uma vez Deus disse que estaria com eles. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Quero terminar dizendo que foi dado àquele lugar dois nomes: Massá e Meribá. Massá, que significa contenda, e Meribá, que significa tentação. Mas qual era mesmo o nome do lugar onde eles estavam? Refidim. E sabem o que significa? Lugar de descanso e refrigério. Lugar de descanso e refrigério. A presença de Deus é lugar de descanso e refrigério. É lugar para nos lançarmos e nos deixarmos ali perante o Senhor, nos saciando dele, nos provendo dele, nos alimentando dele, nos confortando, nos consolando, nos fortalecendo nele, no Senhor. Nesse lugar de refrigério, quando o povo perdeu a sensação de que Deus não estava com ele, o povo não viu água para beber. Mas onde Deus está presente, Ele faz fluir rios de água viva.
Mesmo que esses olhos não veem, os olhos da fé vêm. E se aproveitam. E se alimentam do Senhor. Refidim foi transformado em Massá e Meribá para aqueles que contendiam. Mas para aqueles que creram, Massá e Meribá era o Refidim de Deus. Pode ser que a sua vida, querido irmão, esteja sendo Massá e Meribá, cheia de contenda e de tentação. Busque a presença do Senhor. Usufrua da presença do Senhor. Ele pode transformar hoje o seu Massá e Meribá em Refidim, em lugar de descanso e refrigério. Porque onde Deus está, nada falta. Amém?